Olá, alunos do primeiro ano aqui o professor Maurício, em mais um vídeo da disciplina de redação. Nesse vídeo, nós vamos continuar trabalhando o concurso de redação Jovem Senador 2020, concluindo nosso trabalho com esse concurso, é o último vídeo sobre esse concurso. E nesse vídeo nós vamos nos propor a analisar o processo de finalização do texto, que é a conclusão. E também eu trouxe uma proposta de a gente analisar uma redação vencedora do concurso Jovem Senador de 2018. Então, vamos lá. A conclusão. Na conclusão do seu texto, é necessária uma proposta de intervenção completa com os seguintes elementos. Então, quando nós chegamos na parte final do texto, nós precisamos, vocês alunos que irão participar do concurso, vocês precisarão propor algo que solucione o problema que vocês apresentaram no texto de vocês, uma proposta de solução para esse problema. É chamada proposta de intervenção. Então, todos os textos, que seguem essa linha do texto dissertativo argumentativo, que também é o texto que é cobrado na avaliação do Enem, ela vai pedir que ao final do texto você produza uma proposta de intervenção, uma proposta de solução para o problema apresentado. E o que é que tem que ter nessa proposta de intervenção? Tem que ter uma ação, que é o que vai ser feito, o agente, quem irá fazer essa ação, quem irá executar, o modo ou o meio como essa ação será executada, qual é o efeito dessa ação, qual é o objetivo dela, que é o para quê, e o detalhamento da ação ou do modo, do meio. Então, você vai explicar um pouco sobre como é que isso vai acontecer. Então, você, com esses elementos, você constrói a sua proposta de intervenção e a conclusão do seu texto. Então, nós vamos ver detalhadamente cada uma delas. Ação. A proposta de ação ela deve conter uma ação interventiva, concisa, que resolva o problema apresentado na redação, respeitando os direitos humanos, isto é, sem romper com os valores de cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Desse modo, é preciso que essa ação seja mais coerente possível e bem detalhada. Então, essa ação que você vai colocar no seu texto, ela tem que ter uma ação possível de ser executada, uma ação palpável, que seja realmente de fato possa acontecer e que ela não fira os direitos humanos, não venha a ferir os direitos humanos, a cidadania, a liberdade, a solidariedade, a diversidade cultural. Uma ação que realmente possa, de fato, proporcionar uma possível solução para o problema que você apresentou lá no seu texto, na sua tese, você usou nos argumentos para falar sobre essa tese. Os agentes. Quem são esses agentes? É muito importante que sua proposta apresente dois agentes transformadores da sociedade, grandes responsáveis por resolver problemas, como os apresentados no texto. Sem eles, a proposta fica pobre e incompleta. Como mudar algo sem definir quem fará? Muitos participantes recorrem ao governo como único agente possível, porém, tal agente é formado por departamentos superiores chamados de ministérios. Logo, saber um pouco mais sobre a função de cada um dos ministérios facilita na elaboração de sua proposta, além de fazer você fugir de algo genérico, Evite usar como agentes alguém, ninguém, alguns, uns, outros, nós, oculto ou não, e verbos no modo imperativo. Então, o agente, pessoal, é aquela pessoa responsável de executar a ação que você especificou. Então, é viável, que você escolha, que você determine quem irá ser o responsável por aquela ação. Aí ele citou aí que muitos participantes, muitos alunos citam o governo, que o governo faça isso, que o governo faça aquilo, mas o governo ele é composto por vários segmentos, que são os ministérios. Então, você precisa pesquisar um pouco sobre cada ministério, qual é a função de cada ministério, para que você possa atribuir a responsabilidade, a execução da ação a determinado ministério que, de fato, é competente para aquela ação. Por exemplo,
Se você propõe uma ação voltada para a questão da educação, quem é o ministério responsável por isso? Ministério da Educação. Então, você vai colocar lá no seu texto que o Ministério da Educação elabore políticas públicas para isso. Aí você vai especificar. Para cada ministério existe uma função diferente. Então, você não pode atribuir uma função da educação, por exemplo, para o Ministério da Saúde. Então, você tem que pesquisar para saber realmente quem é que vai executar a ação, quem são as pessoas, e não usar termos genéricos, né? É necessário que alguém faça isso. Não se pode usar esses termos, você tem que especificar quem vai ser o responsável por aquela ação, certo? Continuando, nós vamos para o modo e o meio. Como abordado anteriormente, exige-se a apresentação de uma proposta viável, assim o participante precisa definir a forma como ela será aplicada na sociedade, de modo detalhado e conciso. Pense sempre em quais são os meios que podem ser utilizados pelos agentes mobilizados, isto é, de que jeito essa proposta pode dar certo, como fazer. Então, aí o meio, né, como ele colocou aqui, o meio ou modo é a forma como essa ação vai ser executada, certo? Então, é preciso que você pense também nisso. Se é o Ministério da Educação, o que é que ele vai propor? Como é que essa ação ela vai ser executada? Aí você tem que especificar. E, por final, nós colocamos aí o efeito, o objetivo. Para que aquela ação? Toda proposta ela tem um objetivo ou um efeito na sociedade, até porque ela é uma proposta de mudança. Nesse sentido, detalhamento é a grande chave para obter um bom desempenho na elaboração de uma excelente conclusão. Por isso, pense nas consequências que tal medida proporcionará aos cidadãos e deixe claro em seu texto. Você vai falar das consequências, o que é que isso vai trazer de bom, né? Qual é no caso aí, qual é o efeito dessa ação? Você pode também no seu texto, lá na proposta, dizer o que é que isso vai trazer de positivo mediante ao que você defendeu na sua redação. Aí, para a gente analisar tudo isso dentro de um texto, eu trouxe para vocês aqui o texto da edição de 2018, concurso de redação Jovem Senador. O tema do ano de 2018 era a Constituição Cidadã 30 anos depois. Tem muito a ver com o tema desse ano, que fala também sobre cidadania, né? Mas ali tratava-se da comemoração dos 30 anos da Constituição, da nossa última Constituição de 1988. E eu trouxe para vocês o texto que foi vencedor desse ano. Ele tem aí o título Cidadão em Ação, Democracia em Construção. Ele é o texto da aluna Laniele Lohana, do estado do Piauí, que foi o primeiro lugar no concurso de 2018. Então, nós vamos analisar as partes do texto, né, para que vocês possam ver a ideia, né, como é que ela estruturou esse texto dela, para vocês se inspirarem também na produção dos de vocês, ok? Aí eu coloquei aí a primeira parte do texto, lembrando que nesse ano vocês não precisam colocar título, certo? Então, nesse ano aí, ela colocou Cidadão em Ação, Democracia em Construção. Esse ano vocês não precisam criar um título. Já tem o tema, vocês vão só desenvolver o texto. O texto dela diz o seguinte: tomada por um sentimento de liberdade e ansiosa pelo direito de ter vez e voz, a sociedade brasileira, vítima do autoritarismo do regime militar, levantou-se e ergueu sua voz para exigir democracia, cidadania e igualdade, o que resultou na redemocratização do país e no surgimento de uma nova Constituição, batizada por Ulisses Guimarães como o Documento da Liberdade, da Democracia e da Justiça Social do Brasil, e conhecida como Constituição Cidadã, por trazer a garantia dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos, definindo assim uma nova era a ser vivenciada. Então, nós temos aí a introdução do texto da participante. Vejam que ela estrutura muito bem esse início de texto, ela usa aí 3, 4, 5, 6 linhas para construir a introdução dela. E dentro da introdução, vamos lembrar que é aí que aparece o quê? Aparece a tese, que é a ideia que ela vai defender no texto dela, ou refutar.
Então, onde é que está a tese? Quando ela diz assim, ó, no surgimento de uma Constituição batizada por Ulisses Guimarães como documento da liberdade, da democracia e da justiça social do Brasil, e conhecida como Constituição Cidadã, por trazer a garantia de direitos individuais e coletivos dos cidadãos, definida assim uma nova era a ser vivenciada. No caso, a tese que ela vai defender aí que esse documento, a nova Constituição, né, criada aí promulgada, batizada por Ulisses Guimarães como Constituição Cidadã, ela vai proporcionar uma nova era a ser vivenciada no Brasil. Essa é a tese que a participante defendeu no texto dela, na redação dela. Aí vamos continuar agora nos próximos parágrafos, onde ela vai apresentar o que nós estudamos? Os argumentos, né, que é o desenvolvimento do texto. Vamos lá. É fato notório que, teoricamente, a Constituição de 1988 foi um divisor de águas na história do país, ao trazer profundas mudanças políticas, econômicas e sociais, como base para a construção de uma nação livre, igual, justa e solidária. Um fato importante foi a consolidação do Brasil como uma democracia plena e do indivíduo como um cidadão de fato e de direito, detentor de vez e voz em busca pela concretização de seus ideais. Por isso, ao defender o bem de todos, acima de tudo, a nova Carta passou a ser uma espécie de livro sagrado e anjo da guarda do povo brasileiro, que norteia os caminhos e a esperança de todos. Então, aí ela está defendendo o quê? Ela está defendendo essa abordagem que foi dada a essa nova Constituição como sendo assim um marco na democracia do Brasil. Então, ela usa aí todo esse parágrafo para falar dos benefícios, né, dessa nova Constituição, o que é que ela garante. Então, ela articula muito bem aí nesse parágrafo. No parágrafo seguinte, por outro lado, 3 décadas depois, ainda estamos longe de construir uma nação cidadã, uma vez que ainda convivemos com práticas antidemocráticas que vão de encontro aos anseios populares e afrontam os princípios constitucionais. Pois, se todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não é admissível que milhões de cidadãos vivam à margem dos direitos sociais, enquanto alguns gozam de privilégios jurídicos e econômicos. Ademais, se todo o poder emana do povo e para o povo, este não pode ser ignorado diante das decisões tomadas em seu nome, e muito menos ficar alheio ao conhecimento das leis que regem seu destino e às lutas pela garantia de seus direitos constitucionais. Aqui, nesse parágrafo, ela apresenta o lado negativo, né? No caso aí, ela refuta a ideia da Constituição, da nova Constituição ser um marco na história da democracia, né? Ela apresenta aí o que? Aquilo que não houve de avanço, tá? É um contra-argumento que a gente chama. Primeiro ela fala das questões positivas, do lado positivo, né, da esperança que essa nova Constituição trouxe, das garantias, e nesse outro ela fala daquilo que ainda não foi possível de acontecer, mesmo tendo uma Constituição dita cidadã. Então ela apresentou os contra-argumentos nesse parágrafo. Vejam que aí nós estamos ainda no desenvolvimento do texto. Agora nós vamos para a parte final, que a gente acabou de analisar, né? Vermos a proposta de intervenção que a estudante ela colocou na sua redação. Olha o finalzinho dela. Fica claro, portanto, que a Constituição só será de fato cidadã se a sociedade tiver conhecimento da mesma e atuar ativamente em prol de seu cumprimento. Para isso, faz-se necessário que as escolas de todo o país, em parceria com o Ministério da Educação, implementem estudos complementares voltados à Constituição e à educação política cidadã, além de realizar seminários e palestras nas escolas e outros locais públicos, conscientizando a população sobre a importância da participação ativa e consciente de todos na construção de um país melhor. Afinal, se todo o penhor dessa igualdade conseguirmos conquistar com o braço forte, jamais devemos fugir à luta, certos de que, como nos ensinou Rui Barbosa,
que não luta pelos seus direitos, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Só assim os ideais de Ulisses Guimarães poderão ser praticados pela e para a sociedade. Então aqui ela fecha, ela finaliza a ideia dela. Vejam que aqui ela consegue apresentar todos aqueles elementos que nós vimos, né? O que é que ela diz aí? A ação, ela fala sobre a ação, né? Ela diz aí o seguinte: faz-se necessário que as escolas de todo o país, em parceria com o Ministério da Educação, implementem estudos complementares, aí é uma ação, estudos complementares voltados à Constituição e Educação Política Cidadã. É uma ação. Quem é que vai realizar essa ação? As escolas, em parceria com o Ministério da Educação. Ela apresenta mais outras ações. Realizar seminários e palestras nas escolas e outros locais públicos. Qual é a finalidade? Para quê? Né? Qual a justificativa para isso? Né? Conscientizando a população sobre a importância da participação ativa e consciente de todos na construção de um país melhor. Aí seria a finalidade, né? Aí ela acrescenta, ela finaliza aí usando uma citação, ela cita Rui Barbosa, né? Político brasileiro, e tem outras funções também, mas ele também é conhecido no ramo da política. E cita mais uma vez quem ela citou lá na tese dela, ó, retomando a tese. Só assim os ideais de Ulisses Guimarães poderão ser praticados pela e para a sociedade. Então, ela retoma o que foi dito lá no início do texto, lá na tese, e finaliza o texto dela. Então, tá aí um modelo para vocês se inspirarem para produzirem o texto de vocês quando vocês forem solicitados, ok? E finalizando a aula, para atividade. Lembrando que a semana passada vocês só não tiveram uma atividade específica escrita, foi uma atividade de pesquisa, né, de aprofundamento do tema. E nessa semana, coloquei aí o seguinte: no link que será disponibilizado abaixo, você analisará uma das redações vencedoras do concurso de redação Jovem Senador de 2018 para responder à atividade no formulário. Então, eu trouxe para vocês na atividade outra redação do mesmo concurso de 2018, Jovem Senador, só que essa redação ela foi a segunda colocada, certo? No Estudante de São Paulo. Então, vocês vão analisar essa redação e responder as questões que são propostas lá. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui o link para mostrar para vocês e explicar logo. Não abriu. Então, vocês vão acessar o link, eu disponibilizo para vocês, para que vocês possam realizar essa atividade, tá certo? E para finalizar, a dica que eu dou sempre, né? Para vocês acompanharem as redes sociais do concurso Jovem Senador, Facebook e Instagram, para se aprofundarem no assunto do concurso desse ano, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês pelo grupo de WhatsApp da turma ou me chamem no PV, ok? Lembrando mais uma vez, estamos em distanciamento social, não são férias, fiquem em casa e abraço a todos.